Em uma das melhores escolas do Rio Grande do Sul e do sul do Brasil, não basta somente ser nota 10 no vestibular, mas também em línguas, exatas, quem sabe em esportes, e ter na veia o empreendedorismo e a liderança. No nosso Sinodal de São Leopoldo, escola que leva este título com muito orgulho para o nosso Vale dos Sinos, esta é a teoria, a qualidade de ensino e a sabedoria em todas as pontas. E há algumas décadas, Ivan Renner está à frente do comando desta grande instituição de ensino, que começou como o Sinodal de São Leopoldo, mas hoje também é Sinodal de Portão e de Gravataí. Uma escola que cresce e muito no Rio Grande do Sul, com cases de sucesso em todas as partes, em todos os setores. É impressionante como o Sinodal faz os seus alunos crescerem na vida. São oportunidades que essa escola, que conquistou o coração do Vale dos Sinos, traz a todos que lá estão. Alô, amigos, boa noite. Este é o Dudu Night, que hoje recebe Ivan Renner, diretor da rede Sinodal, do Sinodal, que compreende esta rede de 13 escolas no Vale dos Sinos e na região metropolitana. Isso. Ivan Renner, muito obrigado. Boa noite, obrigado pela tua vinda até aqui. Dudu, olha, uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu quero encostar um pouco para ter o teu entusiasmo e a capacidade de comunicação. Obrigado pelo convite. Gostaria de fazer tudo para que realmente aqueles que vão nos assistir possam levar alguma coisa. Acho que vão. Então tá, ok. Mas eu queria só então complementar dizendo que o Sinodal se caracteriza por ter uma base curricular ampla, muito ampla. Nós vamos muito em direção àquilo que o Howard Gardner sempre colocou teoricamente, que o ser humano tem que se desenvolver nas 9 inteligências. Quer dizer, esta é a horizontalidade. Mas, ao mesmo tempo, nós colocamos que tem que ter uma certa profundidade. Quer dizer, horizontalidade e verticalidade. Quando o aluno sai do colégio com esta base cultural, ele está preparado e pode ir para onde quiser, que ele vai dar certo. Quer dizer, ele tem que dar certo para ele mesmo, ele tem que dar certo para a sua família, ele tem que dar certo para a sociedade, para ser alguém que construa algo positivo em favor de todos nós. Ivan, é interessante porque eu menciono no início deste programa, com alegria e com a audiência do amigo e da amiga que nos assiste, que o Sinodal ele não quer que o aluno tire somente 10 no vestibular ou no Enem. Ele quer que o aluno dê certo em várias horizontalidades que é a vida. Né? O aluno pode escolher para onde ele quer ir, mas que o local que ele escolha, ele dê certo. Como construir este conceito de dar certo em múltiplos setores, em múltiplos locais? Sim. Bem, em primeiro lugar, isso parte dele. Quer dizer, o aluno, ele quer ser o quê? E para ser isto ou aquilo, ele precisa escolher uma trajetória. Mas necessariamente essa trajetória passa por quê? Por um aluno que passa a ser protagonista, alguém que vai além daquilo que o professor ensina ou daquilo que ele consegue se comunicar com os seus colegas. Ele vai além, todo dia. Então, é isto que a gente propõe para o aluno. E tem aquele aluno que se interessa mais e outros que se interessa menos. Mas as frentes são diversas. Olha a questão, por exemplo, do teatro, a capacidade de comunicação. Você é um baita comunicador. Quer dizer, um dia, lá na tua escola, você começou a trilhar o caminho da comunicação. E assim, digamos, nós temos alunos que trilham vários caminhos e estão preparados em várias direções. Quer dizer, isso sim é uma visão empreendedora, mas também de uma consulta interna para que eu quero ser.
E para ele ser líder, essa liderança, Dudu, ela começa em casa. Com o pai e com a mãe, do jeito de educar do pai e da mãe. A escola faz a parte complementar para que ele realmente alce voo. Então, a gente tem isto, visto. Por exemplo, é impressionante o resultado dos alunos na robótica. Agora, no primeiro semestre, a gurizada foi para os Estados Unidos e eles tiraram o 3º lugar na América. Quer dizer, isso não é qualquer resultado. Quer dizer, eles estão se desenvolvendo muito na robótica. Mas, além da robótica, tem tantas outras áreas que os alunos escolhem e se desenvolvem. E aí precisa ter comunicação, precisa ter ouvido, precisa ter gentileza. Muita gentileza. Precisa ter o aspecto artístico, cultural e tudo mais. Quer dizer, também a questão linguística. Quantas línguas? Nós temos o alemão desde a educação infantil, depois nós temos o inglês e depois nós temos o espanhol no ensino médio. 3 línguas, 4, né? 3, sim, com português. Mas ele tem condições de sair com 3 a 4 línguas, digamos, bem formado, bem formatado, digamos, para poder se comunicar. E isso é muito importante. Por exemplo, como o inglês, hoje em dia todo mundo tem que saber. Sine qua non. É a língua do mundo. É sine qua non. Agora, por uma questão econômica, por exemplo, na Europa, hoje em dia o alemão é mais usado que o inglês. Porque o francês, porque o francês é uma língua diplomática. Isso, né? Mas é uma língua... Mas é uma língua segmentada. De um povo, isso. De um país. Agora, desde que a Inglaterra saiu, né, do Reino Unido. Ou melhor, né, da União Europeia. Não, do Reino Unido ela continua muito bem. Exato. Mas sai da Europa em termos econômicos, a língua alemã é a mais falada. Então, são poucas escolas que têm um nível de alemão como nós temos. Nós temos umas 4 ou 5 escolas no Rio Grande do Sul que têm um nível como nós temos. Então, a nossa gurizada, o diferencial também é o alemão, porque o normal é o inglês. E o espanhol, ele vem no ensino médio. Ele também pode e deve ir bem nisso. Quer dizer, alguém que saia para poder se comunicar de maneira variada com povos diferentes e poder abstrair para si, para a sua aprendizagem, a língua é preponderante. Essa foi boa, hein? A Inglaterra segue no Reino Unido, ela saiu da União Europeia. Perdoem-me, meus caros amigos e amigas que estamos assistindo. Bom, Ivan, são 70 anos de idade, né? Ninguém está dando 70 anos de idade para o professor Ivan Renner. Por favor, feche a câmera dele para nós olharmos bem. Eu estou achando que isso é uma mentira. Não, é pura gentileza sua. Porque é 70 anos de idade, mas a mente, segundo amigos muito próximos, de 40. Por tamanha atividade, por tamanho compromisso, né? Por tamanha agilidade, rapidez, um homem muito estratégico também nas suas decisões e nos seus planejamentos futuros. E eu pergunto, desses 70 anos de vida, são quantos de Sinodal? Eu fui para o Sinodal e o meu contrato era de 4 anos. Eu pensei assim, bem, acho que 4 anos eles me aguentam. E foi indo, eu estou com 31 anos. 31 anos de casa. Eu já sou o diretor mais longevo do Sinodal. Tu começaste diretor em que ano? Em 94. 94. 1º de fevereiro de 94. E estamos em 2025... Isso. E o futuro nos aguarda. Não, ok. Mas eu digo assim, um diretor, ele tem que ter uma característica burocrática. Ele tem que fazer, digamos, no seu dia a dia, o desenvolvimento da sua atividade muito burocrática. Mas ele precisa também ser estratégico. Então, conseguir, digamos, juntar o burocrático com o estratégico é que ajuda a dar solidez para a escola, para o Sinodal. Uma solidez que está rumo aos 90 anos. Sim. Ano que vem são 19 de maio décadas. De 26, nós vamos comemorar os 90 anos. Que maravilha. 19 de maio de 2026. Isso. E a festa vai ser grande. Ah, com certeza. Mas o planejamento também é importante. Um planejamento que começou lá em 36. Sim. Como é que começou? Qual foi o plano inicial do Sinodal de São Leopoldo? A história é um pouco comprida, mas vou tentar resumir. Havia no Rio Grande do Sul muitas comunidades luteranas. Tá? No Segundo Império, somente a Igreja Católica
tinha condição de aparência. Mas os alemães que vieram em 1824, em São Leopoldo e em outras cidades mais, eles conseguiam se reunir aos finais de semana, mas não podiam ter igreja com cruz, sino e assim por diante. E aí o que eles fizeram? Construíram primeiro a escola. E na escola, durante a semana, aquele que tinha melhores condições, ou aquela que tinha melhores condições, é que dava aula. E no final de semana, a comunidade se reunia na escola. Esse era o lugar de concentração dos evangélicos luteranos alemães. A escola? A escola. No mesmo local que é hoje? Isso. Lá no Morro do Espelho. Não, mas no estado todo, várias, muitas não escolas. Só no Sinodal, no estado todo. Muitas escolas. Entendido. Muitas escolas. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tal. E aí, o que aconteceu? Que havia a necessidade dessas escolinhas primárias, primeiro, segundo, terceiro e quinto anos, na época, aí terminava. Em alemão se dizia Ich bin aus der Schule gekommen. Né? Eu saí da escola. Isso se dizia, porque depois do quinto ano não havia nada. Então, eles, reunidos em 1935 em Cachoeira do Sul, né, os representantes dessas pequenas comunidades, chegaram à conclusão, olha, ano que vem nós vamos comemorar o Jubileu de Ouro. O que nós vamos fazer? Mesma coisa como você perguntou antes, aos 90 anos do Sinodal, ano que vem, o que vocês vão fazer? Então, o que vamos fazer com 50 anos? E aí teve Rudolfo Müller, um senhor que tinha tido a experiência de viver 7 anos na Suíça para se tratar de uma enfermidade. Ele era jovem e ele ficou impressionado com o nível educacional das escolas da Suíça. Aí ele levantou a mão e disse, olha, vamos construir uma escola macro, grande, com um currículo enorme, para formar lideranças, para que eles pudessem ir do 5º ano para todo o ginásio, todo o colegial e depois para as melhores universidades do estado e do país, para retornarem depois para as nossas cidadezinhas e se tornarem os líderes. Como é que é o nome dele? É Rudolfo Müller. Isso em 1935. Olha, ele teve essa ideia. Olha essa visão empreendedora desse homem. Meu Deus. E a ideia desse homem fez surgir o Sinodal. E como? Eles fizeram uma grande campanha no Rio Grande do Sul e pelo Brasil lá fora para arrecadar dinheiro. Então, muita gente ajudou, juntou dinheiro para que o internato masculino, o internato feminino e também a escola surgisse. O Sinodal existisse, então, no Morro do Espelho. E de muita gente que nunca colocou um filho ali, mas que ajudou nessa campanha da fraternidade, da solidariedade e conseguiu se alavancar o processo na construção de uma escola. Então, o pessoal vinha para ficar no internato masculino e feminino, depois do 5º ano, permanecia no ginásio, permanecia no colegial e aí sim alçavam um voo em direção às melhores universidades. E com a melhor formação, voltavam depois para ali desenvolverem, na sua comunidade de origem, para desenvolver aquela sociedade. E completando 90 anos em menos de um ano, como seguir com o legado de um visionário como este? Pois é, nós há 17 anos, nós fundamos o Colégio Sinodal portão em portão. Há 17. Nós só éramos São Leopoldo. E esta escola, ela se desenvolveu muito, tanto que ela já tirou o 7º lugar no estado, no Enem. 7º lugar no estado. Quantas escolas tem o estado hoje? Não tem esse número. Particulares? Eu não tenho isso agora. Milhares. Também. Eu não vou dizer milhares, são muitas e muitas escolas. Centenas. Centenas, com certeza. E o 7º lugar no estado. Sétima melhor escola em Norte de Depois de 12 anos de ação, já tirou o 7º lugar. Outra vez já tirou a escola melhor situada de todos os 3 vales. Né? E assim, esse foi um passo estratégico muito importante, parecido com aquela
do Müller, do Rodolfo Müller, lá em Cachoeira do Sul, né, onde se deu um passo na direção de... E ali, sim, foi construída uma escola com todo o instrumental, toda a estrutura para poder oferecer o melhor possível para esses alunos, que não somente vêm de Portão, mas vêm de toda a região, São Sebastião do Caí, Feliz, Santa Rita, Nova Santa Rita e por aí afora. Bem, esse foi o segundo passo. O terceiro passo foi agora Prado Gravataí. Isso há 5 anos, o grupo que tinha comprado a área para um grande condomínio, chamado hoje Prado, porque já havia Paragem dos Verdes Campos, com umas 600 casas, mas, então, construíram um condomínio e aí veio essa ideia, bem, em qualquer lugar onde se vá para se desenvolver um condomínio, o importante em qualquer parte do mundo é ter uma boa escola. Educação. Isso, educação. Aí fizeram um levantamento e vieram para sentar com a gente e dizendo assim, olha, nós queremos o sinodal. A pesquisa deu isso, aqui no Rio Grande do Sul, sinodal. Então, nós queremos sinodal. E vocês foram para Portão, eles disseram, como isso aconteceu e como deu certo. Aí eu expliquei, tal. E aí eles ofereceram 1 hectare para, né? E eu analisando, então, durante alguns dias a planta, eu disse, olha, nós precisamos de uma área parecida com a do Sinodal de São Leopoldo, 4 hectares. E aí eles retornaram em 10 dias e disseram o seguinte, estão aqui os 4 hectares. E aí não deu mais para saltar fora. 4 hectares, 4 assim, hectares. Nós queremos vocês, porque vocês são referência. Isso. Disponibilizamos primeiramente 1 hectare. Isso. E depois 4 hectares. Não, eles deram, a vontade de ter a referência eles deram dentro... Nesta mesma hora, eles se comprometeram com 4 hectares. Que coisa impressionante. E aí nós estávamos num dilema, porque um grupo de 13 pessoas, líderes de Gramado, tinham vindo para falar comigo sobre essa situação. Eles também queriam sinodal ali. Na região das Hortênsias. Isto. E aí seria Gramado, Canela. Mas nós entendemos de que o salto para Gravataí seria melhor, sobretudo para nós deslocarmos inicialmente um grupo de professores para assegurar a história pedagógica do colégio. E então, mais perto... A 118 leva aí, é mais fácil. Era mais fácil, e sobretudo agora. Né? Agora, duplicado. Então, e realmente, aí eu consegui motivar 13 professores para Gravataí, mas para Gramado seria mais difícil. E aí eu já entro neste assunto. Aproveitando o andar... Qual é a 4ª estratégia? Já existe a 4ª estratégia ou a 5ª estratégia? Não, nós temos 5 municípios que estão nos cortejando para a gente abrir mais uma unidade. Porém, no conselho escolar, que define as grandes políticas da escola, nós decidimos no conselho que, por enquanto, nós vamos começar com a revisitação de um novo planejamento estratégico. Isso vai começar agora em setembro e vai terminar em março. Uma caminhada para nós redefinirmos o planejamento estratégico. E, inicialmente, a ideia é fortalecer cada vez mais as 3 que nós temos, São Leopoldo, Portão e Prado. Porque Prado está avançando muito rapidamente, porque Gravataí está crescendo muito e as pessoas estão vindo para morar perto do Sinodal, de Porto Alegre e de tudo que é lado. E nós temos, como já falei, a Paragem, nós temos o Prado, que tem 120 casas já, metade já construídas e outra metade em construção. São 280 lotes ao todo. Eles, em pouco tempo, nós vamos ter esses lotes com casas construídas. E na frente tem o condomínio Monet, que disponibilizou lá mais 400 e poucos lotes, e serão entregues no final deste ano, e em mais 2 anos, então, vão aparecer, digamos, no final de 25, 26, final de 27, nós já vamos ter casas ali.
Então, isso é mais um condomínio de 400 e pouco. De 600, de 400 para 200 e pouco, são 1.200, 1.300, 1.400 casas. E geralmente são o quê? Casais novos com filhos pequenos. Eu ia dizer, ou com prospecção de, ou com filhos pequenos já. Exato. Então, nós estamos colocados realmente, estrategicamente, para acolher, assim como nós estamos acolhendo, já todos estes que têm filhos por ali, e o pessoal é impressionante como se constitui como comunidade escolar do Colégio Sinodal. Bom, então eu vou refazer a minha pergunta. Se houver expansão, qual é a vontade da rede do Sinodal como escolas, né? Onde estar posicionado com uma outra unidade? Há alguma vontade nesse sentido? Bom, vamos investir na região sul, vamos investir na região norte. Não do país, do estado, ou quem sabe do país. O estratégico, o indicador estratégico, ele nos direciona para nós construirmos mais estruturas no Prado. Nós vamos, no final do ano que vem, vamos ter que construir uma torrezinha, daqui a 2 anos mais uma torrezinha, porque, digamos assim, daqui a uns 7 anos, mais ou menos, nós deveremos ter mais alunos no Prado Gravataí do que nós temos hoje, 1.225 alunos que nós temos em São Leopoldo. Nós devemos passar por esse número em 8, 9 anos. Nós devemos passar por esse número. Então, não adianta se expandir muito, já que a cidade está vindo próxima. Do lado do Sinodal, está sendo construído já agora, no final de agosto agora, está sendo definido o Centro Tecnológico e de Computação, que vai ser, do lado do Sinodal, uma das escolas tecnológicas de computação mais importantes do sul do país. Então, isso vai ser do lado do Sinodal, então vai se transformar ali um pool. Isso não é iniciativa nossa, isso é iniciativa do Johann Peter e companhia, que estão disponibilizando terrenos para que isso surja e se desenvolva. E aí os alunos vão ser assim, inglês top, e estudar o dia inteiro e inclusive morar lá, como são os grandes centros tecnológicos do mundo. Que espetáculo. Então, quer dizer, por que avançar em direção a outras cidades se a cidade está nos abraçando? E se há possibilidade de investir nesta cidade. Isso, né? Exatamente. Então, a nossa ideia é investir cada vez mais nas nossas 3. E depois de um tempo, hoje em dia, veja bem, o planejamento estratégico era sempre de 10 anos. Hoje em dia, no máximo de 5 anos. Então, nós vamos, digamos assim, caminhar em direção aos 5 anos. E depois vamos dar mais uns passos avante. Vamos ver como vai estar a economia, como é que vai estar, como vão estar outros setores da vida cotidiana brasileira, né? Nós vamos ter que analisar isto de passo em passo. Investimentos estratégicos. E exatamente, é isso aí. Ivan, nesta trajetória do Sinodal, nós temos nomes relevantes que construíram trajetórias muito inspiradoras, consideradas exemplo e exemplos para várias gerações. Eu falo, por exemplo, aqui do nosso gaúcho, empresário, campobonense Ernesto Corrêa da Silva, Sim. que é ex-aluno do Sinodal de São Leopoldo. Sua família também teve passagem educacional pela escola e bagagem educacional também pela escola. E eu menciono o nome dele porque há uma história muito interessante de como o Sinodal, a instituição Sinodal, marcou a vida deste que é um dos maiores empresários do estado e do país. Sim. Poderia contar essa história pra gente? Não, isso é verdade. História maravilhosa. Nós temos, eu não sei qual é a história que você quer saber. Do nosso professor e do carro. Ah, tá. Tá bem. Não, conta a história, e quem conta a história é uma pessoa que esteve junto. Ele voltando para São Leopoldo, e no tempo que o professor Sporket, que foi o grande idealizador aqui do museu da PUC. De física, né? Professor de física. Isso.
Professor de física. Como é que é o sobrenome dele? Ernesto Sporket. Ernesto Sporket. É que leva o nome hoje da nossa biblioteca no Sinodal. Professor Ernesto Sporket. Então, ele tinha uma consideração enorme em relação ao seu professor Ernesto Sporket. E aí o seu Ernesto tinha voltado para São Leopoldo, ele disse, eu vou dar um presente para o Sporket. Ele até tinha um apelido, né? E ele disse para o amigo o nome do apelido, que eu não vou dizer aqui agora. E aí, então, ele disse, chama o professor, eu vou dar um presente para ele. Ele estava na Giering, eu vou dar um carro zero para ele. Chama ele aqui. Aí ele foi lá e disse, olha, quero agradecer muito, porque você me fez pensar. E você pode escolher um carro para você. Ernesto Sporket ganhou um carro. E ele todo, digamos, desajeitado, porque era uma pessoa íntegra, assim, na totalidade. E ele ganhou um carro. Ele ficou todo desajeitado, né? E muito agradecido, então, logicamente. Mas foi um gesto de um aluno para um professor que foi central, essencial e fundamental na vida dele. Eu pedi essa história porque entre dois Ernestos Sim. há 2 pontos. Quem ensina e quem aprende a pensar. Sim. O Sinodal faz isso até hoje, afinal, faz tempo que ambos estiveram na sala de aula e na classe, e vai continuar fazendo. E como conectar estas 2 pontes entre quem ensina e quem aprende a pensar? A proposta da escola, a proposta do Sinodal, que é uma proposta fundada numa tradição pedagógica, histórica, e uma atualização didática e tecnológica para os dias de hoje. Então, a nossa proposta, ela é tradicional e é atualíssima nos dias de hoje. E quem trabalha no meio disso chama-se professor. Nós temos uma equipe pedagógica no colégio, nas 3 instituições, muito bem montada. Equipes muito bem montadas. E temos professores muito bem escolhidos, não importa de onde, quando a gente conhece um professor, a gente busca, no bom sentido, ou entrevista, de várias formas, para nós termos certeza de que o professor, ele é fundamental. Antes da pandemia, até se questionava, mas o professor, olha o futuro de um professor. Aconteceu a pandemia, aconteceu a grande enchente, e nas 2 situações nós sentimos a carência da atuação do professor. Mas quem sentiu mais foi o próprio aluno, foram os próprios pais, que vibraram no dia quando conseguiram retornar para o colégio. Um pai na educação infantil, quando nós conseguimos abrir a educação infantil, que foi novamente a primeira porta aberta depois dessas situações que nós vivemos, da pandemia e da enchente, um pai disse assim, ele estava doente, o meu filho, né? Mas agora já está bem. Sabe por quê? Queria ver a professora, queria ver os amigos. Então, a socialização, o aspecto socioafetivo, ele é grandioso, além da questão cultural. Sentir-se bem, sentir-se cuidado, sentir-se aconchegado e irmanado. E se ele consegue viver assim, bem, é esse tipo de sociedade que a gente quer. Falando em professores, como funciona esse processo de atualização permanente, não só do quadro de professores, mas da sabedoria e do conhecimento dos profissionais que lá estão? Hoje são quantos professores no Sinodal, nas 3 escolas? Entre professores e funcionários são 480. 480 famílias, 480 pessoas. Isso. Professores e funcionários. Que maravilha. E pegando somente o gancho dos professores, como o Sinodal trabalha na atualização do currículo e do conhecimento destes profissionais? Isso. A coordenação pedagógica tem um plano de ação permanente durante o ano. Recorrente. Com leituras específicas e com seminários específicos e com reuniões específicas, onde temas específicos também são tratados, necessários são tratados, para que haja reflexão. Uma boa ação
ela só é possível com uma boa reflexão. Interessante. Muito se fala em teoria aqui, o que me parece é uma proximidade, uma conexão com os profissionais. Também. Para que haja um acompanhamento, uma Sim. visão do que está sendo feito. A confiabilidade, ela se estabelece a partir da proximidade. A confiabilidade se estabelece a partir da proximidade. Vou anotar essa frase. Vou utilizar ela em alguns locais da minha vida. Gostei dessa frase. Mas pelo teu jeito de ser, muito comunicativo, com certeza... o Dudu já tem tantas pessoas ao redor dele. Muita gente próxima. Então, e a confiabilidade no teu trabalho, ele aparece aonde? É nessa proximidade. E diretor, não quero falar aqui do Dudu News e da nossa empresa, mas contextualizando, eu vejo que o senhor eu sou muito parecido com o senhor, porque o senhor é referência. Eu estou aprendendo com o senhor. Eu sou muito próximo dos nossos colaboradores. Né? São, hoje, diretos e indiretos, mais de 50 pessoas. Eu sou muito próximo de tudo. Delego. E as pessoas que eu delego, que comandam também comigo a empresa, eu procuro obter resultados em cada conversa, em cada reunião, em cada etapa que nós avançamos, ou que nós recuamos, ou que nós construímos, mas sem deixar a proximidade, a amizade, a confiança de lado. Eu vejo que o senhor é muito próximo da instituição. Sim. O senhor tem a instituição como um coração do senhor. Sim. Eu vou dizer, quando na escola, por exemplo, lá do burocrático, às vezes... cria tensões, né, gente? Então, eu tenho o prazer, às vezes, de sair da minha sala e ir em direção aos alunos, onde eles treinam no vôlei, no basquete, no atletismo, ou quando eu caminho em direção ao fundamental. Quando vou para o fundamental, eu não estou contando isso para jogar confete sobre a minha cabeça, mas é assim, quando eu vou para lá, a gurizada, até o 5º ano, eles vêm correndo como os peixinhos que querem... pegar o pãozinho, né? Mais ou menos assim. Porque um diretor, um coordenador pedagógico, um professor, ele tem que gostar de criança e de adolescente. É a primeira liderança que cada um de nós tem próxima. Uma presença aqui no estúdio que eu quero mandar um abraço, só um abraço para ele, vai lembrar do nosso saudoso Ernest Sarlet. Sim. Uma liderança que era muito presente. Sim. Né? E eu tive o prazer de conviver com o professor Sarlet. E isso é muito legal, porque eu percebo também isso muito no senhor. O senhor é muito próximo. Essa referência ela acontece. O aluno pequeno, ele olha para o diretor e vê que existe uma liderança perto dele. Sim. Isso é bonito, isso constrói uma cultura. Bonito, é bonito. Não, e se achegam e fazem as perguntas mais pessoais possíveis. E eu me presto para isso, né? Eu sempre gostei explico, de carro. Falo disso aqui, como é que é? Eu sempre gostei de carro, eu perguntaria, ô diretor, que carro tu tem? Ele chega do lado, mas seu carro é bonito. Isso aí. Ou qual é o perfume que o senhor usa? Isso é uma boa. E a camisa? Tu viu que espetáculo. Então, digamos, as pessoalidades mais próximas possíveis. Mas não existe barreira nesse sentido, é uma questão de respeito, de consideração. E assim, digamos assim, o contato que a gente deve estabelecer, isso é o professor, é o coordenador, é o diretor, para que o aluno se sinta aconchegado, se sinta bem, tá? E isso, novamente, cria o quê? O aspecto socioafetivo. Proximidade. Conexão. Isso. E falando em conexão, o Sinodal se conecta com seus alunos também nos esportes, o senhor falou em vôlei. Sim. Nós temos um líbero que esteve 15 ou 16 anos na Seleção Brasileira de Vôlei. Sim, o Thales. Nosso Thales. Thales Ross. Thales Ross, exatamente, que esteve inclusive em São Leopoldo recentemente. Sim. Uma robótica premiadíssima em todos os locais possíveis onde se fala de robótica no mundo. Estados Unidos é uma referência. Tecnologia, línguas, são 4 línguas em atuação, 3 externas e uma que é a nossa língua. Como é que o Sinodal trabalha nessas vértices? Isso também é conexão. Os alunos se conectam com tantas áreas e setores diferentes que a escola proporciona. Nesses dias de noite fui ver o treino do vôlei. Do vôlei. Nossa, premiadíssimo. E aí o professor disse, nós temos mais de 100 alunos. Como é que é o nome do professor mesmo de vôlei? Aníbal. Aníbal. E André. Então, os dois estavam comentando comigo que eles tinham mais de 100 alunos de noite fazendo vôlei. Tá? 100 alunos à noite. É impressionante. Extracurricular. É impressionante. Por escolha. Né? Por escolha. E aí, digamos, esse movimento, tendo os pais na arquibancada de noite, tomando chimarrão e vendo seu filho com isso, com aquilo,
Olha, o que o esporte nos ensina? Eu fazer o melhor possível para mim, eu fazer o melhor possível para o meu time, para alcançar resultados N, X ou Y. É verdade. Quer dizer, se entra numa empresa, não é assim? Exatamente. Eu tenho que fazer o melhor para mim, para o meu time, para que os resultados sejam os melhores possíveis. Quer dizer, o esporte nos ensina muito. O Thales, por exemplo, ele começou lá nos anos iniciais, e eu me lembro um dia, ele era cortador de entrada de rede. Né? Tem o levantador, tem o de saída de rede e entrada de rede. E o Ivan Galo. O Ivan, que é exatamente esse ponto. Um abraço para o mestre. Tive a oportunidade de encontrá-lo recentemente num churrasco. Isso. Onde demos algumas risadas. Então, um abraço para o querido mestre Ivan Galo. Vou encontrá-lo sábado de noite. Sábado de noite. Então, manda mais um beijo para ele. Mas eu digo assim, ele chegou ao seguinte, ele chegou para ele o seguinte: Thales, para você ter continuidade profissional, mais ou menos foi assim, o bom é você se tornar líbero, por causa da altura, né? Mas também por causa do reflexo dele e tudo mais, e a condição técnica dele. Quer dizer, o professor viu no Thales a escalação perfeita. E porque ele disse mais uma coisa, na época, quem era o líbero da seleção brasileira era Escadinha, o apelido. E ele disse assim, o Escadinha nunca vai ser, não vai ser para sempre o líbero da seleção brasileira. É ali que ele escalou Thales como líbero da seleção brasileira. E isso aconteceu. Quer dizer, ele ficou 15, 16 ou 17 anos como titular líbero. Hoje ele mora na Polônia. Nesses tempos ele deixou os filhos alguns meses em São Leopoldo para visitar o Sinodal e começar a participar de todas as atividades do Sinodal durante alguns meses. Na festa de São João ele estava aí de novo com a esposa, com os filhos. É impressionante. É um exemplo, depois de muitos outros exemplos que foram para o exterior estudar através do esporte, através do basquete, através do vôlei, através do atletismo, né? É impressionante. E o Sinodal, que é uma porta aberta para o mundo. Também, né? também Porque pelo esporte, pela robótica, pela tecnologia, proporciona intercâmbios. Com certeza. Quais são esses intercâmbios? Não, os intercâmbios são estabelecidos, digamos, a partir daquilo que os professores descobrem e dizem, aqui é uma oportunidade para você, aqui uma outra oportunidade para você. Então, você pode se escalar nesse sentido, né? E aí o aluno vai, faz teste de inglês, faz teste de alemão, e aí ele, daqui a pouco ele está nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália nós já tivemos... Na Austrália? Na Austrália nós tivemos uma aluna se formando lá. Ivan Renner, o Sinodal, ele é uma instituição filantrópica, ele oferta bolsas de estudos para jovens que talvez não tenham condição para estar dentro dele, mas que o Sinodal os chama, os proporciona para essa educação rumo à liderança? Sim, nós, ao redor de 20% de nossos alunos têm bolsas 50% ou 100%. Com isso, nós nos tornamos uma escola mais sociedade. E ninguém sabe quem tem bolsa. Isso não é... Só se partir do aluno querer. Só. A escola... Nem eu não lembro quem tem e quem não tem. Eles são todos iguais. Para que haja uma integração. As oportunidades são iguais. Espetacular. Né? E, logicamente, digamos assim, alunos que têm a trajetória desde a educação infantil no Sinodal, nos anos iniciais, o aluno cria um fundamento melhor do que aqueles que vêm, às vezes, de outras escolas, onde falta isso. Né? Mas sempre existe a possibilidade de... Por exemplo, nós tivemos uma aluna que chegou... estava na escola pública, ela entrou no 8º ano, ela se formou no Sinodal no 3º ano, entrou na URGS e ganhou uma bolsa na França. Estudou na França depois, na pós-graduação. Espetacular. Que história linda essa. Uma jovem estudante do Sinodal pela filantropia. Pela filantropia. Que espetáculo. Assim nós temos vários exemplos. Vários exemplos bonitos. E esses exemplos eles partem de um mote. Sim. Né? De um mote que serve para todos. Sim. Educando para a liderança. Como o Ivan Renner pode definir isso para quem está escutando o Dudu Night neste momento?
Antes já citei um pouco nesse sentido. Tudo começa na família. É da maneira como o pai e a mãe educam os seus filhos. Através de desafios, através de estímulos, através de companheirismo e através de nível de exigência. O colégio também faz isso, continuamente. Né? Nós oferecemos muito, por exemplo, só para dizer assim, xadrez. Nós temos fila de espera sempre do xadrez. Na robótica, nós temos fila de espera. No esporte, nós temos fila de espera. Quer dizer, nós oferecemos, nós não conseguimos oferecer tudo aquilo que os alunos querem. E aí, a partir do desenvolvimento das memórias, das inteligências que eu citei no início, quanto mais ele se desenvolver, mais capacidade ele tem para liderar. E também citei antes, o que o esporte ensina em termos de liderança, em termos de eu para comigo mesmo, eu para com o meu time, eu em relação para atingir metas. E aí sim, a liderança aparece em todos os setores, seja industrial, seja econômica, seja política. As referências, elas se constroem. Ivan Renner, 70 anos de idade, sendo completados em breve, com uma mente de 30 anos agora, depois dessa entrevista, dão mais de 40, diminuiu a idade, porque realmente é uma referência de educação, mas não só disso, de empreendedorismo, de estratégia e especialmente de visão. Visão. Bondade sua, obrigado. Visão. Impressionante o que nós escutamos aqui, sem dúvidas é uma aula e leva a um futuro pai, quem sabe como eu, a saber que a educação do seu filho precisa passar pelas mãos da sua competente equipe e do nosso competente sinodal. Parabéns. Beleza, muito obrigado, Dodô. Muito obrigado. Mas realmente, os filhos são pedras preciosas. São pedras preciosas. E do bom e do mau sentido, precisam ser lapidados com amor, com carinho e com desafio. E também com nível de exigência. Espetacular. Muito obrigado. E antes de encerrar, eu preciso perguntar. Eu perguntei já quais são os próximos passos do Sinodal. Mas quais são os próximos passos de Ivan Renner à frente da sua vida profissional, educacional e também na sua vida familiar? Existe uma família muito bem construída. Inclusive, encontrei sua família recentemente no jogo do nosso Colorado. Fiquei muito feliz, uma família maravilhosa, que o senhor também construiu junto à escola, junto ao seu trabalho. Sim. Olha, o meu objetivo, daqui a um tempo, eu vou me tornar dispensável. Dizem sempre que o líder é líder mesmo quando ele não está presente. Quando a equipe trabalha sem o tutelamento, sem a presença, ou sem o mando, digamos assim, do líder. Então, no dia que eu me senti dispensável, eu vou estar ainda presente, mas de outro jeito. Que bonito isso. Delegando e construindo um legado. Isso. Que é o que está sendo feito há 31 anos. Sim. Parabéns. Mais obrigado, uma vez. Dudu. Obrigado pela tua presença aqui. Que Grande. seja a primeira de muitas. Em breve eu quero que tu volte aqui. Tá bom. Em breve. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. E esta é a história da Rede Sinodal, que se confunde com o Ivan Renner, no qual nós recebemos nesta noite. Eu espero que a sua noite tenha sido mais light e que a gente saia daqui com muito aprendizado, especialmente sobre educação. Boa noite, boa semana. Boa noite.